Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. Bom dia! Está começando agora mais uma edição do seu programa Observadores. Na manhã de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o movimento espírita brasileiro. E, para tanto, a gente está recebendo aqui duas pessoas que fazem parte da Casa do Caminho, que é representante aqui em Marabá. Para tanto, a gente vai falar hoje com a Lídia Mangas. Bom dia, Lídia. Bom dia, Patrick. Bom dia, meus amigos. E, além da Lídia, também conosco aqui é a Ildenira Freitas. Bom dia, Ildenira. Bom dia, Patrick. Bom dia, amigos. E este é o programa Observadores. Eu sou Patrick Roberto. Você estará conosco durante esta manhã. Nós voltamos após o intervalo. Fique conosco. Bom dia, de volta então com o programa Observadores dessa manhã de domingo e hoje recebendo aqui duas pessoas que fazem parte do movimento espírita brasileiro, que a gente vai tentar entender melhor o que significa, como ele está representado. Aqui em Marabá nós possuímos a Casa do Caminho, da qual vocês fazem parte, né? Sociedade Espírita Cristã, Casa do Caminho. Casa do Caminho. Isso. Tem mais outra entidade aqui em Marabá? Tem sim. Nós temos atualmente 4 casas espíritas aqui em Marabá. Certo. Casa do Caminho, nós temos a Sociedade Espírita Renascer, nós temos o Lar de Eurípides e agora, recentemente, há 2 anos, nós temos o Lar Seu Jota, lá em São Félix. Certo. Então, nós atualmente temos 4 casas espíritas aqui em Marabá. Certo. Lídia, bem-vinda, que bom que Muito vocês obrigada, puderam estar aqui muito conosco. Obrigada pelo convite. Quem vinha também era o Daniel, né? Mas infelizmente houve alguma Isso. situação, não consegui chegar a tempo, né? Isso. É bom que a gente mostre a nossa cara, fale um pouquinho a respeito de espiritismo, Patrick, porque nós ainda sofremos alguns preconceitos. Certo. Tem muita gente até que chega a nos perguntar se nós acreditamos em Deus. Eu quero deixar bem claro que nós acreditamos em Deus, em Jesus. O Espiritismo é uma religião cristã e nós temos uma profunda veneração por Maria de Nazaré. Será que também por isso optou-se por já colocar cristã já no nome da associação da entidade? Para já não ter nenhum tipo de confusão, né? Espiritismo é uma religião cristã. Nós temos Jesus como nosso modelo, nosso guia. Nós estamos constantemente falando de Jesus em todas as nossas atividades. É o nosso guia maior. Então, a gente às vezes tem preconceitos em relação à religião que nós professamos, porque as pessoas perguntam se a gente acredita em Jesus, se acredita em Deus, como se fosse algo diferenciado, como se fosse uma religião que as pessoas não pudessem participar. O Espiritismo está aqui como uma religião cristã. Então já está aí a primeira de todas as respostas. Não é ateu, né? Quem é espírita não é ateu. Tá. Deixa eu botar o Denira na conversa. Isso. Bom dia, Denira, que bom que você está aqui conosco. Bom dia, Patrick, é um prazer estar com você. Que bom. Você já está há quanto tempo no movimento espírita? 32 anos. Bastante Eu comecei chão, né? em Belém, no Lar de Maria, né? Como foi o teu primeiro contato, Denira? Na minha época da minha infância, eu tive muito doente, né? E o meu pai, como você conhece, né? Daqui de Marabá, marabaense, né? Tem agora nosso grupo, marabaense do Pé Rachado, né? Sim. Como tu conheces, ele me levou para vários lugares para tentar achar um diagnóstico para a doença que eu tinha. E a gente não conseguiu. E eu tinha, na época, 13 anos de idade. E a gente chegando no Rio, o doutor falou ao meu pai, olha, seu Augusto, isso aí não é doença de médico, isso aí na Ildenira é espiritual. E foi dessa maneira né, que eu tive o meu primeiro contato com a espiritualidade. Certo. E estou até hoje muito feliz. Que bom. E no teu caso, Lídia? A família toda, né? No meu caso, a minha família. Meus irmãos, não. Eu conheci a doutrina espírita em 1990, desde 1990 que eu estou dentro da doutrina espírita. Eu sempre fui católica fervorosa, mas ficavam algumas brechas, algumas perguntas que eu não tinha resposta. Quando eu entrei na doutrina espírita em 1990, eu consegui me identificar.
Quem me te convidou identifiquei. para esse primeiro Foi uma contato? prima minha, Aham. que por sinal ela saiu depois. Ela foi a ponte só para que eu entrasse, para que eu conhecesse, através do Centro Espírita Luzes do Caminho, em Belém. Desde que eu entrei, eu não saí mais. Eu consegui me identificar. Me trouxe as respostas que eu não tinha no catolicismo. E eu era católica fervorosa. Não tinha essa de católica de fachadas, não. Era católica fervorosa. E eu consegui me identificar mais. Abriram portas e abriram respostas para as minhas perguntas. Certo. E Denira, para a pessoa passar a fazer parte do espiritismo, é algo que ela adota para a vida dela pura e simplesmente, ou existe alguma iniciação, alguma cerimônia para receber aquela pessoa, aquele novo membro? Olha, Patrick, o espiritismo, ele não é uma religião. Porque a religião, ela precisa, né, No sentido de rituais, né? rituais. De Ela não tem rituais, né? A doutrina espírita é uma filosofia, é uma ciência, né? E ela tem aspecto religioso. Por Certo. quê? Porque trabalha as leis morais. Certo. As pessoas geralmente procuram a doutrina espírita quando chega na sua casa algum problema, como um câncer, né? Um parente que morre em idade jovial. Aí, Como foi o caso aqui da Lídia, que queria ter mais respostas, né? aí a Não se pessoa... sentia contemplada com as respostas que tinha na religião que ela seguia. Por quê, né? Porque não foi o pai, foi aquela pessoa que era bem jovem, né? E quando acontece também acidentes, né? E a pessoa geralmente vai para a doutrina pela dor, né? Poucas pessoas procuram a doutrina por amor, né? E a nossa doutrina, ela não precisa de convite para você ir, né? Geralmente, as pessoas procuram devido essa busca que a Lídia falou, dos porquês da vida. Por que eu estou aqui, né? O que eu vim fazer aqui? Para onde que eu vou? Será ser mesmo que eu morri e tudo acabou? Né? Eu vou dormir eternamente nos braços de alguém, né? Como é que eu vou fazer essa caminhada até o Cristo? Então, quando a pessoa começa a filosofar, a se fazer essas perguntas, aí, geralmente, ela procura algo que tenha essas respostas. Eu estou perguntando isso porque eu conheço já alguns aspectos, né? E estou aprendendo mais ainda com vocês. E segundo, porque em ambas as respostas, vocês demonstraram as respostas de vocês, quando eu perguntei desde quando vocês estão no Espiritismo, que data não significa tanto. Até porque não existe assim, eu entrei em tal dia, eu entrei para o Espiritismo. Não. E também não é uma coisa que a pessoa... a pessoa mesmo que faz o seu... Isso, a sua... Adesão. Adesão e a sua participação. Isso. Ou seja, se ela quiser passar um tempo afastada e depois voltar, ninguém vai estar vigiando a vida dela. E não existe nenhum tipo de iniciação, isso não existe. Quando eu entrei no Espiritismo, eu sempre ficava preocupada, gente, quando é que eu sou espírita? E na verdade, quando é que eu posso ser espírita? E na verdade é algo muito íntimo. Eu vou ser espírita a partir do momento que eu quiser professar que eu estou dentro dessa doutrina espírita. E tem um outro fator também que nós recebemos com muita frequência em todas as casas espíritas, são médiuns, Patrick. A mediunidade, ela é algo inerente ao ser humano. Todos nós somos médiuns, todos nós sentimos as influências dos espíritos em um grau ou outro. Uns veem, outros enxergam, outros sentem arrepios, outros têm sonhos estranhos. Então, a mediunidade, ela também é um fator de dor daquela pessoa que não sabe lidar com aquele sentido a mais que ela possui e nos procura. Só que a maioria nos procura porque quer se livrar de um sentido a mais. E isso não ocorre, isso não acontece. A mediunidade, ela não é patrimônio... Como a pessoa não tem conhecimento do que aquilo significa, ela considera algo incômodo para ela. Incômodo, porque ela vê os espíritos. Ela sente, ela está triste, ela está alegre, ela tem sensações físicas
muito forte. Isso é um fator de dor. E outra coisa interessante, a mediunidade, ela não é exclusividade do espiritismo. Todas as religiões têm médiums, mas a doutrina espírita, ela explica, ela te ajuda a controlar aquele teu sentido a mais. Nós temos 5 sentidos, mediunidade é um 6º sentido. Certo. Por isso que existe até um filme, né? O 6º sentido. É aquele que tem a capacidade de ver. E isso é tão comum na nossa realidade, Patrick, é tão comum os médiums ostensivos diariamente aparecendo, porque é uma coisa natural do ser humano. Eu achei aqui muito interessante, eu até separei aqui, o espiritismo não tem estrutura hierárquica, né? Nem Não, clerical, não já foi explicado, inclusive, aí Isso, pela não Edenira, tem. né? Ou seja, não tem sacerdote nem Não, chefe religioso. Não, nenhum. Ok? Não tem dogmas indiscutíveis, não. Não. tem templos suntuosos, Não. reuniões, Não. tratamentos e orientações acontecem em ambientes discretos, Isso. né? Imobiliados. Não tem existem imagem, cerimônias, vela, imagens, nada. altares, rituais Nada. de espécie alguma. Não usam roupas especiais, não Também tem não. uniforme, não usam qualquer tipo de ornamento religioso, talismã, defumadores, nada disso. Nada. Não é isso? Isso. Apesar disso, Denira, com certeza a Casa do Caminho ela tem personalidade jurídica, né? Tem. Ela Sim, deve existir sim. como uma espécie de Tem. associação, Sim. não é isso? É. Então Sim. ela deve ter presidente, etc. O presidente, inclusive, é o Daniel, não é isso? Tem, isso é É o ele. Daniel que não É. está aqui. Como é que funciona essa parte no dia a dia, a parte como associação, como entidade? Olha, a gente, nós vivemos de doações, né? Doações, né? Nós espíritas que acreditamos na causa, ajudamos a manter a casa, né? Que como qualquer casa, ela tem as suas despesas, que são a energia, a água, a manutenção, né? No caso da Casa do Caminho tem sede própria, não é isso? Deixamos sede Aqui própria, na Folha né? 32. Que já está construída há 30 anos, né, que a gente começou essa construção, hoje mantida pelo Daniel, né, pela toda a equipe que é da diretoria. Da diretoria. Certo. né? Então a gente... Que é a diretoria da associação em si. Da Isso. associação Não em se si. confunde com por isso que nós acabamos de falar aqui na parte Não. religiosa não existe Não, hierarquia, não né? Não, a gente tem departamentos, né? Eu estou tentando Por exemplo, dividir aqui as duas coisas para as pessoas entenderem que, para que isso funcione, a Casa do Caminho existe como entidade formal. não é Isso. Isso. Por exemplo, a Lídia é do Departamento de Evangelização. Eu sou do Departamento de Estudo, que é o EVED. Estudo sistematizado da doutrina espírita. Tem outros companheiros do Departamento de Juventude, outros companheiros do Departamento de Segunda-feira, Atendimento Fraterno, né? E a nossa casa, ela funciona de segunda a sábado, né? Sendo segunda o atendimento fraterno, né? São aquelas pessoas que procuram a casa quando estão com algum problema ou se querem conhecer a doutrina. Certo. É sempre na segunda-feira, né? Então, todos os dias tem atividade lá? Tem, Dias né? da semana? Tem. São à noite sempre? À noite, né? A partir das 19h30. Né? A casa abre às 19 Então, horas. as suas atividades de trabalho, né? O horário Isso. E o que tem na terça-feira, que eu ouço muita gente falar que vai para lá às terças? Palestra. É a E a palestra. evangelização infantil. Evangelização infantil, como a Lídia falou, e também o passe, né? Que é depois que termina a palestra, Guarda tem a um pouquinho, aplicação daqui de a pouco passe. Vocês vão explicar para mim o que é Tá, o passe. oba. Já está acabando esse bloco, não vai dar tempo de contar a história toda. Nos próximos capítulos. É verdade. Inclusive, vou aproveitar logo, nós vamos para um breve intervalo e voltamos em seguida aqui na telinha da TV Correio SBT. De volta com o programa Observadores, dessa manhã de domingo, hoje explicando e tentando entender um pouquinho mais o que é o movimento espírita. E para tanto a gente está recebendo aqui a Lídia Mangas e também a Denira, que ela gosta de chamar de Dena, né? Dena Freitas, que também fazem parte da Casa do Caminho, que elas já explicaram, é uma das 4 casas, né, do movimento espírita que existe aqui em Marabá, um dos trabalhos que é realizado. Meninas, a gente estava falando um pouquinho sobre como é a organização do dia a dia, né? Vocês falaram os dias das reuniões, você estava explicando da terça-feira e os demais dias.
Denira? Na quarta-feira nós temos exclusividade com o estudo da mediunidade. Certo. Tá? Atualmente nós possuímos 3 grupos de estudo de mediunidade na casa, que é o ponto que a gente falou ainda há pouco, que é o que mais atrai pessoas para o espiritismo, é aprender a lidar com as suas potências mediúnicas. Certo. Tem muita gente participando desse encontro? Tem. Nós temos em média uns 50 estudantes. Tá? Então é uma universidade. Nós estudamos mediunidade a vida inteira. No teu caso, tu já criaste teus filhos, a Danira também, Sim, né? Mas tu já criaram os filhos de vocês dentro do espiritismo. Como é que é para eles? Olha, nós criamos um filho sem medo. Eu fui criada com medo de passar em cemitério, com medo de dormir, com medo de defunto. Então, alguns medos, eu fui criada com isso, com algumas restrições. Os meus filhos, eles foram criados dentro da doutrina espírita com uma mente mais aberta, entendendo principalmente a lei de causa e efeito. Tudo aquilo que eu faço retorna para mim. Então, a justiça divina, ela foi passada para eles dessa forma mais suave, que Deus é infinitamente misericordioso. Deus não castiga seus filhos. Necessidade do perdão, necessidade da humildade e tantos outros valores cristãos. Então, eu acho que eles cresceram com uma certa liberdade, com menos medo. Tá aí. Denira, também para ti foi assim? Para mim também foi assim. E hoje os meninos se mantêm ainda devido a esse conhecimento que eles têm. Tanto o José Augusto como o Ivan, a Laura também, todos eles são... acredito na imortalidade da alma, numa vida após esta vida. E a gente estava falando, quando você interrompeu, sobre o passe. Sim. Né? Que é o que é o passe? O passe é toda terça-feira, depois da palestra. A casa oferece esse serviço, que é uma transfusão de fluidos. Que você vai se revigorar, né? Você vai fazer essa troca de fluidos, né? Através da imposição de mãos, que outras religiões também usam com nomes diferentes. Certo. Isso, exatamente. Então, esse que é o passe. Esse que é o passe. Troca de energia. Uma troca de energia. Né? Porque as pessoas às vezes têm medo também, Patrícia. As pessoas têm medo. Por uma questão de organização, nós usamos geralmente uma meia-luz, mas isso não impede que o passe seja aplicado com luz natural, com luz artificial mais forte. O detalhe é que às vezes as pessoas entram, até por uma concentração dos aplicadores de passe, é usado uma meia-luz. Então as pessoas entram assim meio assustadas, mas na verdade é um grande potencial de energia que existe nas salas específicas de aplicação de passe. Existe muitas comprovações científicas de melhoras de saúde física e espiritual a partir do passe. Dores de cabeça que as pessoas saem bem, estavam sentindo dor aqui, dor ali, e elas se sentem aliviadas. Já que você começou a falar de comprovação científica, vamos colocar uma imagem aqui na tela? Sim. Vou pedir para os meninos colocarem aqui. Sim. E eu queria que vocês explicassem quem é esse cidadão aqui. Allan Kardec, que o nome original dele, correto, é Hippolyte Léon Denisard. Ele foi um grande cientista, ele é estudioso, foi um professor. Tá aí uma coisa interessante, é aí que eu queria chegar. Né? Ao contrário de uma série de outras religiões que nasceram com algum tipo de messias, com algum tipo de, né, de líder religioso, muita gente que desconhece o espiritismo acredita que Allan Kardec seja essa figura para o espiritismo. Mas não é. E é justamente outra coisa. Ele era um cientista. Que fez comprovações relacionadas. A doutrina espírita, Patrick, iniciou como ciência. Ela tomou esse aspecto religioso mais aqui no Brasil, mas ela começou na França como ciência espírita. Século XIX. Tudo que 1857 foi o início pelo lançamento do Livro dos Espíritos. Mas os fenômenos espíritas foram bem antes dessa data, que Kardec começou a pesquisar. Então, ele começou a fazer perguntas inteligentes e obteve respostas inteligentes. E, a partir daí, ele fez a comprovação. Quem são vocês que respondem? E eles dizem, né?
Somos as almas daqueles que já viveram. Era a resposta dos espíritos. Ele era um cientista, um cético que queria se convencer sobre aquilo. Exatamente. Que a gente nunca fale que o espiritismo é kardecista, de jeito nenhum. Kardec organizou um corpo doutrinário, arrumou um corpo doutrinário. O espiritismo, né, como Kardec chamou, é a religião dos espíritos superiores. Ela não é da Terra. Entendeu? Nós fazemos o movimento espírita. A doutrina dos espíritos superiores, ela é chamada, né, ela é dita como o consolador prometido por Jesus. Isso que Jesus disse a João: eu me vou, mas eu vos mandarei um consolador prometido que falará para vocês de tudo aquilo que eu não posso falar agora. Porque era nós lá atrás, nós ainda sem intelectualidade, né? numa outra situação, e agora nós estamos prontos para receber esses ensinamentos. E para te ver, são 159 anos, né? Mais ou menos, de Livro dos Espíritos, de Evangelho. A doutrina espírita é recente, é jovem. Ela é jovem, né? No Brasil, um pouco mais de 100 anos, agora com 103, se não me engano. Ele começou mais ou menos em 1860, começou a surgir movimento espírita aqui no Brasil. E aqui no Brasil, bem mais, 1960 que começou algumas instituições. É interessante que o Brasil é o país que mais tem espíritas. O movimento espírita é no Brasil. Mais até do que na França. Existe mais adeptos. Berço, né, Isso, muitos adeptos do espiritismo. Ela tomou esse corpo mais religioso também. A figura de Chico Xavier, ela foi fundamental para essa divulgação do espiritismo, divulgação da existência da alma, comprovação. Chico Xavier recebia as psicografias com a assinatura que a pessoa tinha. Eu queria chegar aí. O que é uma psicografia? O que acontece? A mediunidade, você empresta o seu organismo para que o espírito se manifeste, certo? Então, dentro das diversas manifestações mediúnicas, nós temos a mais comum, que é a psicografia e a psicofonia. Psicofonia é o que as pessoas comumente chamam de incorporação. Só que isso não é um termo espírita, a incorporação. Ela se tornou apenas algo mais comum, porque nenhum espírito entra em ninguém. Na verdade, nós emprestamos, através das nossas correntes mentais, a nossa voz. Então, o espírito fala através de mim ou ele escreve através de mim. Mas em momento nenhum a pessoa deixou de estar ali. Não, porque ela está ali controlando o espírito. O que acontece, por exemplo, dentro dos fenômenos mediúnicos descontrolados, que às vezes as pessoas derrubam as coisas, brigam, um quer matar outro, é que a pessoa permite que essa entidade desencarnada interfira na sua mente de uma forma mais ampla, sem controle. Então, nós controlando. Então, o espírito fala através de mim, mas eu sei o que ele está falando. Ou eu empresto o meu organismo para que ele fale. Certo. E, Danira, qualquer pessoa consegue psicografar? Não. Ou são pessoas específicas? Pessoas específicas. Tem a ver com o grau de mediunidade também da pessoa, Olha, é isso? Patrick, todos nós somos médios. Porque todos nós, o dia todo, sofremos as influências dos espíritos. Né? Kardec pergunta aos espíritos superiores, no Livro dos Espíritos, a gente sofre, né? Nós sofremos influência, né, dos espíritos, e eles dizem, a resposta é o seguinte, ele é quem vos dirige, quer dizer, o dia todo nós recebemos essa comunicação. Nós recebemos inspirações e pensamentos que não são nossos, né? São dos imortais. Nós somos imortais. Certo. Você não vai morrer, Patrick, nem que você queira. Nunca. Essa é uma boa notícia que a gente dá para todo mundo. Que ninguém morre. Vou colocar mais algumas coisas aqui. Coloca.
As imagens que a gente tem aqui são são das nossas palestras. Aqui do dia a dia, aqui são as palestras, né? Isso. É isso que acontece na terça-feira. Ocorre na terça-feira na Casa do Caminho, ocorre dia de domingo no Lar de Eurípides e dia de domingo também na Renascer. As duas casas espíritas no domingo e a nossa nós mantemos na terça-feira. No Renascer é do domingo às 18 horas, palestra lá, que eu acho interessante também sobre essa palestra é que a pessoa chega, sai, não tem que se apresentar, não tem que assinar um livro de presença, não tem nada. Não. Porque não há comprometimento quando eu estava falando com uma amiga que é espírita, que está há muito tempo lá na Casa do Caminho, e eu estava perguntando sobre uma terceira pessoa que também tinha andado lá nos últimos tempos, e ela falou assim, não conheço. A pessoa falou, mas vocês não convivem com os outros? Falou, não. Na palestra de terça-feira, qualquer pessoa pode ir. A pessoa senta lá silenciosamente, não tem que falar nada, não tem que assinar documento nenhum, vai embora para casa, a gente não é obrigado a conhecer a pessoa, né? Porque é uma experiência sua, né? Sua. Eu gostaria de dizer que o Espiritismo, os pontos fundamentais que existem na doutrina, que será o futuro, né, das religiões. Porque as religiões, o que o Espiritismo se apoia? A primeira coisa é um só Deus, né? E praticamente todas as religiões dizem isso, um só Deus, né? Segunda coisa, imortalidade da alma, né? Nós acreditamos que nós não morremos nunca. Pluralidade dos mundos habitáveis, quer dizer, aquilo que Jesus falou, há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, esses os pontos que a gente segue dentro da doutrina espírita, acredita. E tem outro fator interessante, que, por exemplo, às vezes as pessoas também nos perguntam, vocês leem a Bíblia? Eu disse, além da Bíblia, nós ainda temos que ler os 5 livros básicos da doutrina espírita, tá? E aí a gente, na verdade, estuda mais. Existe livros, se eu não me engano, com títulos, por exemplo, Evangelho segundo o Espiritismo. Existe. É interessante que a gente fale um pouquinho. Evangelho segundo o Espiritismo não é uma invenção do Espiritismo. São textos retirados do Novo Testamento, só a parte moral de Jesus. Nós batemos muito na questão de conduta moral. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, não fala sobre a vida, não fala sobre os milagres, não fala sobre a crucificação. Fala só dos ensinamentos de Jesus a respeito da nossa conduta moral. Bem-aventurados simples, fala sobre o perdão, fala sobre a fraternidade, fala sobre a prece. Apenas retirado os conhecimentos morais. E deles nós temos algumas orientações dos espíritos que vieram através dos médiuns para completar aquele texto e explicar aquele texto, que muitas das vezes nós não entendemos. Tem muitas coisas no Evangelho de Jesus que nós não compreendemos. Então, e aos olhos do Espiritismo, eles são explicados. Uma coisa muito também que nós acreditamos na reencarnação, enquanto que a maioria das religiões acredita na ressurreição. Nós acreditamos que nós somos, que nós reencarnaremos, né? E que nós já vivemos outras vidas, né? Que o espírito é imortal, que eu não fui criada a partir de que eu nasci, Ildenira, né? Eu já tive outras vidas além desta vida. Agora veja bem, Patrick, por que ressurreição? Se você morre, né? E tudo vai virar voltar para a matéria. Voltar para a matéria, virar pó, né, Lídia? Dessa forma, não tem como, né? Você ressurgir. Eu não sei bem, né, como é que você acredita na ressurreição, na reencarnação. Mas nós acreditamos que o nosso espírito, entendeu? Ele é imortal. Ele foi criado com o destino de ser feliz por Deus, né? E vai chegar a esse nirvana, a essa felicidade. Seja de que maneira for, né? Através de quê? Através do aperfeiçoamento moral. Porque a doutrina espírita, ela bate muito numa coisa chamada reforma íntima. A Lídia é responsável pela evolução dela. Não é o Daniel, não é o nosso presidente, não é o presidente de outra casa, não é o pessoal que faz parte da diretoria, isso. Não terceiriza para ninguém. É a sua experiência pessoal. Nem os nossos filhos, nós o quê? A gente orienta eles, mas cada um de nós tem uma trilha para percorrer, né? Tem uma estrada a seguir, né? E essa estrada, cada um de nós segue como quiser.
diferente de Jesus. As diretrizes, mas como as você vai seguir a sua diretrizes, experiência pessoal. Jesus escolheu o quê? Jesus escolheu ser bom, né? Ser divino, né? E nós não escolhemos isso, nós fomos pegando ao longo do caminho para nós necessidade de qual a gente não necessitava. E essa necessidade fizeram com que nós, né, Lídia, fosse pegando para nós, né, coisas que a gente não precisava. Vamos dizer, hoje em dia a gente vive no consumismo. Né? Cada vez mais a gente vai vivendo uma vida que a gente não dá conta depois de responder por ela. E a isso nós vamos responder para quem? Para a natureza, né? É a materialidade, né? Isso. As coisas cada vez mais materiais. O espiritismo, ele é espiritual, né? Ele é o oposto da matéria. Do material. Vou botar mais algumas imagens aqui. Nosso tempo está passando, mas está ótimo o nosso bate-papo. Vamos. Aqui já é a parte mais aqui já é a parte da entidade, né? A entidade trabalhando. Explica aqui pra gente, Lídia. Tá. O trabalho do sopão, ele é feito a cada 15 dias na nossa casa e lá em São Félix. E a cada um mês na Sociedade Espírita Renascer. Sim. Então, nós temos aqui 3 casas espíritas que trabalham com esse tipo de atividade. O sopão nós fazemos, confeccionamos e levamos para alguns pontos da cidade onde há carência material. Nós somos muito bem-vindos. Nós começamos agora tudo é doação. Tudo é doação. Trabalho, tanta arrecadação de material, como o trabalho voluntário. Que todos isso são ajuda voluntários, muito. né? Todos são voluntários. Dentro da doutrina espírita não existe funcionários, tá? Nosso trabalho é voluntário, por isso que nós não trabalhamos durante o dia, tá, gente? Poucas casas espíritas têm atividade durante o dia. Nosso trabalho é mais noturno, porque todos trabalham. Nós não temos ninguém, não existe salário, não existe funcionários do espiritismo. Todo o trabalho que a gente exerce é voluntário. Vou passar mais uma aqui, que tem a ver também com o sopão. Isso, ó. Olha aí a equipe toda fazendo. É muita sopa aqui, né? 700 litros. 700 litros aqui? 700 litros de sopa, distribuídos em 6 pontos na cidade. É muita. Nós começamos agora muita sopa. lá eu chamo Coca-Cola, mas é um outro nome, Nossa, né? O bairro. parecida. Isso. Nós começamos agora 2 pontos lá de distribuição. Tá? Sempre é muito bem-vinda. É uma sopa. Tem a data certinho e tem, local a cada certinho? 15 dias. A cada 15 dias nós temos alguns pontos que nós deixamos. Lá no São Félix também é feito a cada 15 dias. Ele, se eu não me engano, tem em média 600, 700 litros de sopa também, a cada 15 dias. É muita sopa. Muita sopa, muita sopa. É sempre muito bem-vinda, é saborosa. E é um trabalho que é o que a gente, dentro da doutrina espírita, nós queremos e nós pregamos. O trabalho voluntário, a fraternidade. Então, esse momento, ele não é cansativo para nenhum de nós, Patrick, porque a gente conversa, a gente ri, a gente se conhece, a gente exercita a fraternidade e nós podemos até dizer que é sopoterapia. Muitas pessoas que estão fazendo tratamento espiritual são orientadas a esse trabalho voluntário. Então, eu posso estar com uma dor imensa, mas quando eu faço bem para o outro, esse bem ele volta para mim. Então, a doutrina espírita bate muito na questão da caridade, fraternidade, na doação de si mesmo. Porque eu ajudo, eu sou ajudada. É lei. Volta, né? Volta. Meninas, a gente vai para mais um rápido intervalo e voltamos em seguida com o último bloco do programa Observadores de hoje. De volta com o programa Observadores dessa manhã de domingo e lembrando ao nosso telespectador que pode ter contato com o link dos programas anteriores na nossa fanpage no facebook.com/observadoresmarabá e também pode nos enviar e-mail com críticas, sugestões. Esse programa aqui, por exemplo, foi uma sugestão que a gente recebeu por e-mail no observadores@grupocorreio.com.br. A gente está recebendo aqui hoje a Lídia Mangas e também o Denira Freitas, que são aqui da Casa do Caminho, do Movimento Espírita, e é sobre isso que a gente está conversando. Lídia, você estava falando
Você ia começar a falar de Chico Xavier quando eu Sim, te cortei para perguntar especificamente o que era psicografia. Isso. Porque Chico Xavier se tornou a figura mais proeminente do movimento espírita no Brasil, a mais conhecida. E qual a importância dele historicamente? Chico Xavier, ele amou muito. Então, alguém que ama não consegue ficar escondido. Ele amou muito, se dedicou a vida inteira à doutrina espírita, mais de 400 livros psicografados. Então, ele é um referencial para a gente, não só pelos livros que ele escreveu, Patrick, mas pela conduta moral que ele teve, Sim. que é o que a gente sempre bate. Chico Xavier morreu pobre. Existe até fotografias do quarto do Chico Xavier. Então, nós não temos isso aqui para falar dele. Nunca recebeu um centavo dos livros que ele editou, que ele escreveu. Então, ele usou essa mediunidade e foi necessário esse início desse desenvolvimento mediúnico dele dentro do Brasil para servir de divulgação. Quantos e quantos consolos as mães receberam através das cartas dos seus filhos mortos. Então, ele acabou se tornando uma figura muito conhecida. Sofreu muitas calúnias, teve a problemática dele, tá? Mas a conduta dele é que falou mais alto. Denira, você cresceu dentro do movimento espírita já com a figura de Chico Xavier, né? Sim. O que ele significou para ti? Sim. É assim. É algo... Inspiração da figura. Inspiração. O meu pai, nós viajamos para Uberaba. Fomos visitar. O Chico, ficamos numa fila enorme, né? A casa dele era uma fila que ia lá na ponta, porque as pessoas que queriam receber uma carta dos seus familiares, aquele que tinha partido, ou a maioria eram mães, né? Atrás de saber dos seus filhos, né? E também outra fila das pessoas que estavam ali para receber um prato de sopa, o pão. Porque... Então estava ali tanto quem era ajudado por ele, quanto quem queria ter esse contato com ele. Esse contato com ele. Nós ficamos no final da fila. Você sabe, quando chegou no meio da fila, a gente estava se sentindo tão bem, que só sentar no banco, no último banco, a gente sentiu aquele fluido, aquela energia maravilhosa, uma paz, Patrick, sabe? Que aquele homem exercia. Eu imagino uma multidão ali. Eu imagino a imensidão do perispírito dele. Mas para te saber do perispírito, tu vai ter que ir em uma das palestras, né, Lídia? Estudar uma das palestras. Né? Eu imagino, né, o tamanho do perispírito daquele homem que eu tinha naquela sala. O perispírito é como se fosse a nossa aura, Sim. é o que nos envolve. Então, tu tivesse a oportunidade de estar na presença dele. Tive. Realmente era diferenciado. Diferenciado. Ama muito. Quem ama muito tem energias boas para doar. Ele amou muito. Tá aí. Amou muito. Vamos ver se ainda tinha mais imagens aqui, meninas. Tem aqui a nossa distribuição, Sopão, né? Isso. Um Nós dos que bares levamos. de Marabá, né? Cada um leva a sua ali. panelinha, viu? É um trabalho muito agradável, Show. muito bom. Vamos passar mais uma imagem, por favor? Isso, Aqui esse trabalho aí. com as crianças, né? Isso, esse aí é o nosso trabalho de evangelização. Nós atualmente na Casa do Caminho, todas as 4 casas trabalham com evangelização. Certo. É importante que a gente trabalhe com as crianças pela questão da conduta moral. A gente volta a bater, a frisar isso. Nós não vamos ensinar a criança uma religião, nós vamos ensinar ela a ser cristã. Ela tem uma conduta na sua casa, com o meio ambiente, na sua vida de relação, a amizade. Nós, na Casa do Caminho, nós trabalhamos com 2 dias com a evangelização infantil. Trabalhamos na terça e trabalhamos no sábado, com a comunidade, inclusive aqui da 33. Certo. Teve um programa de vocês ainda há pouco, que foi ao vivo, acho que foi sexta-feira passada, que estavam as crianças, eu digo, gente, nossos meninos da evangelização estavam todos lá querendo brincar na roleta. Mesmo ali, e eles estavam lá, eu digo, olha minhas crianças da evangelização. Então, essas crianças nós atendemos no sábado. No Renascer. Tem Renascer, sábado que é no de bairro manhã, do Amapá, né? Tem no São Félix e tem também lá na Liberdade, no Lar de Eurípides. As 4 casas também trabalham com evangelização infantil. Então, nós ensinamos conduta moral para essas crianças. Tá aí. Vamos passar mais uma, por favor? Isso, aqui mais a turma uma do também, sopão. também do sopão, né? Preparando sopão. Eu botei esse aqui mais pra gente ver os rostinhos da turma toda, né? Tem mais uma parcela aqui da turma que está envolvida lá.
Tá, era a última imagem. Essa semana a gente teve a semana do livro espírita, é isso? É Semana Espírita, Semana Espírita. Tá finalizando hoje, no Shopping Pátio Marabá, piso 2. Nós estamos com a Feira do Livro e hoje tem a nossa palestra de encerramento. A partir de que horas? Hoje a nossa palestra é 18 horas. Então, 18 neste horas. domingo, às 18 Isso. horas, no Shopping Pátio Marabá. A nossa palestra é Lei de Justiça, Amor e Caridade. Tá aí. Nós estamos trabalhando com as leis morais, as leis divinas. Hoje é o último dia e temos também a nossa parte de livraria. A gente faz um convite para que as pessoas possam ir lá conhecer, conversar com a gente. Nós, na verdade, esses dias todos de Semana Espírita, o que a gente mais faz é conversar. É interessante que as pessoas chegam lá, como é um local público, elas se sentem mais à vontade. Então elas chegam, vão conversar, perguntam, têm curiosidade em relação aos livros, mas a venda do livro não é a nossa finalidade, Patrick. A nossa finalidade é conversar com as pessoas, ouvi-las. Tá? E hoje nós temos o nosso encerramento. Vou te contar como é que eu conheci o Espiritismo. A gente sempre ouviu falar, né? Sempre conviveu com amigos que são, inclusive você, né? Que fazem parte do movimento. Mas o meu curso de comunicação social, meu curso de jornalismo, a gente teve que aprender sobre todas as religiões, né? Que eu acho muito importante que na formação do jornalista exista isso. Essa necessidade de entender, né, as várias manifestações religiosas, as várias... A gente teve que entender todas, né, tinha uns grupos fazendo sobre cada uma das religiões, e a gente teve que aprender sobre todas. E eu lembro que foi muito marcante para mim aprender sobre o Espiritismo e sobre o Budismo também. E eu aprendi sobre isso num local que vive muito isso, que é Brasília, né? Então, Brasília, isso está muito presente, né? É a raiz do Vale do Amanhecer lá, né? O budismo está muito presente lá de uma forma muito forte, o próprio movimento espírita também está presente lá. A Federação Espírita Brasileira. A Federação Espírita Brasileira fica lá. Então, eu aprendi muito nessa época sobre o espiritismo justamente lá. A única coisa que nós queremos deixar aqui claro é a questão da reencarnação, que as pessoas duvidam, se preocupam, tem medo, mas a reencarnação, ela existe. Através da reencarnação, a gente consegue compreender a justiça divina, o porquê das diferenças. Porque um morre cedo, porque um morre tarde, porque um nasceu doente, o outro nasceu são, porque um nasceu feio, o outro nasceu bonito, porque um nasceu com problemas neurológicos e o outro nasceu inteligentíssimo. A reencarnação, ela explica. E então, a gente percebe que não é castigo de Deus quando eu tenho um filho com algum problema neurológico. É uma consequência de um ato. Então, nós sempre somos autores da nossa história. Hoje, eu já estou construindo a minha vida futura. Então, eu sou hoje o resultado de todas essas minhas existências. Minhas ações, elas estão todas impregnadas em mim. E essa minha ação, ela é que vai determinar o meu ambiente familiar, meu ambiente profissional, meu ambiente dentro da sociedade. Então, nós somos autores da nossa vida. Nós não estamos além. Então, a reencarnação, ela reforça a misericórdia de Deus para nós. E ela não acaba com isso, como muita gente pensa. Nesse momento, né, Patrick, é muito importante. Nós estamos vivendo um momento muito de transição, um momento muito importante, onde a gente está passando, assim, por muitas... Estabilidade, mas esse é um momento de crescimento, é um momento de reforma, é um momento de pensar, né? E a gente acredita que nesse momento nós estamos escrevendo. Nessa minha presente vida, eu estou escrevendo a minha próxima vida. Eu estou ditando como ela deve ser, se eu vou ser saudável ou não, né? Agora, vamos dizer assim, eu bebi todas nesta presente vida. Como é que na outra vida eu vou querer ter um fígado saudável, né? Saudável de jeito nenhum. Existe um encadeamento disso. Isso, encadeamento disso. Inclusive, por exemplo, crimes que a gente diz que não foram descobertos. Então, é uma grande bobagem, porque Deus está vendo. Então, na outra existência, provavelmente eu vou sofrer as consequências de um crime que eu tenha cometido. Então, a reencarnação, ela é uma continuidade da justiça divina em nós. Certo.
Meninas, infelizmente nosso tempo estourou, ainda teria muita coisa para perguntar para Nos vocês que eu anotei convidem outras aqui. vezes que a gente Vamos vem. repetir outras vezes, sim, com Tá? certeza. Nos Eu convidem. queria agradecê-las pelo carinho de estar aqui conosco no nosso programa. Obrigada. E mandar Muito um abraço obrigada. a todos os membros lá da Casa do Caminho. Tá? Nós daremos. Muito obrigada, Patrick. Muito A gente te obrigada. agradece. Lídia, Muita gratidão, Denira, Patrícia. muito Tá. obrigado. Muita gratidão. Quero só Ao lembrar SBT. que hoje nós estamos completando 34 anos de Casa do Caminho. Aí. Dia 13 de maio. Nossa casa foi fundada em 1984. Estamos hoje de aniversário. Então, parabéns aí a todos que fazem parte desse movimento. Tá. Meninas, muito obrigado. Obrigada. Obrigado a você que nos assistiu. Um ótimo domingo a todos e a gente volta semana que vem aqui na telinha da TV Correio SBT. Até lá. Obrigada. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca.